Oi, pessoal! Mais uma vez nós estamos aqui e é excelente revê-los. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, que vocês estejam empreendendo, que vocês já estejam conseguindo ver o mundo de uma outra forma, de uma forma criativa, de uma forma empreendedora. E é com este fim que hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos trabalhar, pessoal? Vamos falar hoje de empreendedorismo e cooperatividade. Vamos lá? Nosso propósito agora, no decorrer do texto, gente, é abordar alguns conceitos e características e também formas de comportamentos das principais nomenclaturas que fazem parte do cotidiano atual das organizações. Por exemplo, coisas que vocês já ouviram falar, fulano é da geração X, fulano é da geração Y, Z. Portanto, aproveite esta aula para que você saiba qual delas que você se enquadra e, principalmente, como lidar com sua equipe. Atualmente, gente, nós percebemos a necessidade de se nomear gerações. Para quê? Para diferenciar o tratamento dos indivíduos. Ao contrário de quando nos referimos às crianças, aos adolescentes ou mesmo às pessoas da terceira idade, onde nós generalizamos comportamentos e características. Isso independente da época em que essas pessoas viviam. Mas hoje, gente, isso é inaceitável. Imaginar que um comportamento de um adolescente é da mesma forma, independente da época, gente. Você é da mesma forma que sua mãe era como adolescente? Não. É isso que é inadmissível. Com certeza, as características de um adolescente no século XIX são totalmente diferentes das características de um adolescente no século XX. Ou até mesmo do início, meio e fim dos séculos. É a partir dessa constatação é que se tem nomeado as gerações, pois cada uma delas possui características diferentes e desta forma, ao nos referirmos a elas, nós poderemos ter uma ideia de como é que é o perfil, de como é que estas pessoas são, de como é que elas se comportam, de como é que é a atitude delas. Vamos saber um pouco deste histórico, conhecer um pouco assim das demais gerações. Nós temos as gerações conhecidas como, só para vocês terem ideia, as tradicionais. Inicialmente, nós podemos destacar a geração conhecida ou nominada por alguns autores como aquela tradicional. Pessoal, essa geração ela é composta por indivíduos que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial. E por que a gente chama tradicional? Porque são pessoas que têm um comportamento mais tradicionalista. Temos também os baby boomers, que são aqueles após o período de 1945, que aí nós temos o pós-guerra. Aí, pessoal, vale ressaltar, o mundo presenciou uma explosão populacional e no período seguinte seguiram a geração dos baby boomers. É sempre importante, ao se caracterizar uma geração pela denominação baby boomers, definir a que período. Por quê? Haja vista que houve uma explosão populacional, e essa explosão ela ocorreu em diversos momentos da história. Então, se você quiser falar dos baby boomers, você tem que falar que é referente à pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. É um grupo identificado como jovem, mas sem uma identidade aparente. Esse grupo ele enfrentaria um mal incerto, tudo em função da guerra, um futuro aparentemente hostil. Um futuro que, aí nós vamos falar de Guerra Fria, então é uma característica da geração. Aí nós vamos falar de outra geração, a geração G. Essa geração G, ela cresceu e ela passou por quê? Por uma fase que você já ouviu falar, a fase hippie. Teve ideias, esqueceu-se dos problemas que lhes foram empregados lá no Baby Boomers e foi fazer carreira no mercado de trabalho. Essa geração, gente, é a que viu surgir o computador pessoal, a internet, o celular, a impressora, o e-mail. Olha que coisa legal. Grande parte dessa geração chegou à sua idade adulta com sonhos e descobriu que muitos deles não passariam de sonhos. Pois o caminho, gente, é muito longo e o preço para alcançar esses sonhos muito alto.
Enquanto isso, essa geração viu seus filhos crescerem em um mundo diferente do que o deles conheceram quando ainda eram jovens. Então, é uma geração distinta. Temos também a geração Y, conhecida como a geração Next ou Millennials. Apesar de não haver um consenso, algo muito rígido a respeito do período dessa geração, a maioria da literatura se refere a tal geração como as pessoas nascidas entre 1977 e aproximadamente ali o ano 2000. São, por isso, muitos deles filhos de quem? Filhos da geração X e netos da geração Baby Boomers. São conhecidos também, gente, como a geração do milênio, ou seja, a geração da internet. É um conceito que em sociologia se refere, segundo alguns autores, aos nascidos após 1980 e que, segundo outros, de meados da década de 70 até a década de 90. São perfis bem distintos e também muito interessantes da gente conhecer. Temos também a geração Z, formada por indivíduos constantemente conectados através de dispositivos portáteis. E aí, conhecem alguém assim? Que estão preocupados com o meio ambiente, que estão preocupados em estar antenados. Essa geração não tem uma data definida. Pode ser integrante ou parte da geração Y, já que a maioria dos autores posicionou o nascimento das pessoas da geração Z ali entre 1990 e 2009. E ainda temos a geração XY, ainda também não muito bem definida, como vocês podem ver. Os próprios autores têm dificuldade de definir, que compreende, gente, os indivíduos da geração Y que buscam o reconhecimento da forma também como a geração X fazia. Pessoal, chama a atenção aqui para uma coisa. Observe que muitas mudanças ocorreram e vêm ocorrendo no comportamento das pessoas, o que impacta de forma diretamente no trabalho das pessoas. Diferentemente de outras épocas, onde os indivíduos trabalhavam somente para conseguir o sustento próprio de seus familiares, hoje, gente, nós temos o objetivo também do bem-estar no trabalho, do lazer com a família. Existe, gente, toda uma preocupação com o meio ambiente, em preservar a floresta, com o ar mais puro e também a constante busca pela inovação, que é uma característica fundamental do indivíduo empreendedor, que é algo que quem está empreendendo está sempre buscando: inovação, o novo, o diferente. Atualmente, a empresa ela precisa ter ferramentas e ela precisa utilizar técnicas específicas que possibilitem entender e aproveitar as características do indivíduo de acordo com sua geração. Por isso que eu estou ensinando isso a vocês. Porque se você conhecer as gerações, você pode aproveitar essas características. A maneira de gerir pessoas de forma positiva e de manter seus talentos motivados é considerada um diferencial nas organizações. O RH, os recursos humanos, fazer uso de técnicas de treinamento, de compensações para motivar os colaboradores a utilizar seus conhecimentos, suas habilidades, suas competências na sua rotina de trabalho, buscando para agregar valor para a empresa. Principalmente, gente, pelo fato de se deparar com as mais diferentes formas de agir. Olha aí, um tempinho, quantos perfis eu mostrei para vocês. E aí pensar que existem diversas formas de pessoas. Logo, pessoal, entender de forma geral o comportamento de indivíduos de gerações diversas pode e vai contribuir de forma diferente no desenvolvimento do seu trabalho, de sua função e de sua organização. Por isso que nós damos essa dica e estamos trabalhando isso com vocês. Vamos falar um pouquinho agora, gente, de outro desafio na empresa, que é a busca para a implementação de uma empresa. Olha, no Brasil, gente, a motivação dos empreendedores iniciais tem se mantido praticamente inalterada ao longo dos anos. Embora a maioria dos empreendedores seja orientada por oportunidade, lembra que nós falamos disso? O número daqueles que empreendem por necessidade é grande.
se comparado à maioria dos países. É importante, pessoal, considerar que o tema empreendedorismo, ele está em evidência, especialmente agora no Brasil, nos últimos anos. Isso intensificou-se na década de 1990 e tomou proporções significativas agora. Por isso que nós estamos tratando isso com vocês. A preocupação com a criação de pequenos empreendimentos sólidos e com potencial para o crescimento no mercado socioeconômico globalizado é interativo e também a necessidade de minimizar as altas taxas de mortalidade. Lembra que nós tratamos isso nas organizações? Constituem, sem dúvida, como um dos principais fatores de uma postura na empresa empreendedora. Diante do cenário da economia brasileira, tentativas de estabilização econômica, abertura dos mercados, as empresas precisam cada vez mais buscar alternativas para amenizar a competitividade, reduzir custos, manter uma posição favorável. Isso que, frente à concorrência. A preocupação, gente, com a criação de pequenos empreendimentos, ele é algo que faz muita diferença na atualidade. E como eu estou falando para vocês, esta postura empreendedora é que faz toda a diferença. E aí, diante de todo esse cenário e diante de todas essas tentativas que a economia tem de abrir, é função desse novo gestor buscar essas alternativas para permanecer à frente, para se permanecer como uma vantagem competitiva no mercado. Somente assim ele não vai ser engolido como as outras organizações. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora, diante disso, da importância do plano de negócios para a captação dos recursos. Pessoal, qualquer empreendimento que deseja alcançar uma posição sólida no mercado, fidelizando sua marca, ela deve atentar para a necessidade de planejar. Gente, nós já vimos isso durante todo o nosso curso. Planejar, dirigir, organizar e controlar. Planejar para quê? Implementar ações com qualidade, para ter foco. E tudo isso refletindo sobre a captação de recursos e de forma consciente, com vistas a definir com exatidão a política acerca desse fator. Essa questão, ela envolve a avaliação da missão, dos objetivos, a orientação dos recursos, bem como o relacionamento com investidores e também com o capital que será aplicado, visando obter a rentabilidade do projeto. Gente, ninguém abre um negócio, empresa, se não for para lhe dar retorno. E aí é que entra o plano de negócio. O plano de negócio, ele facilita o acesso a crédito e a capitais. Determinar os recursos necessários. A duração de um empreendimento é uma ação consequente ao planejamento do negócio. A captação, por sua vez, ele pode seguir fontes distintas. Por exemplo, eu posso buscar financiamento junto a instituições financeiras. Eu posso buscar também a economia pessoal ou familiar, aquele parente ou o meu dinheiro mesmo. Eu posso buscar investidores interessados no negócio, alguém que conhece sobre o negócio e que tem interesse de investir. Então, o meu plano de início, um dos focos é este: tornar o negócio conhecido para que eu consiga apoio financeiro. Lembre-se, pessoal, que sempre que o impacto da atividade econômica, dos pequenos empreendimentos, é o combustível que sustenta a energia do mercado, interagindo aí, na melhora das condições socioeconômicas das comunidades em geral. Se você tem um negócio, se esse negócio seu gera dinheiro, ele impacta sim na sociedade. Você pode falar comigo: June, mas eu só gero um emprego, mas é um emprego que você gera, e isso é importante. Pode-se, portanto, afirmar que os recursos financeiros que conduzem à implementação de uma empresa são essenciais para assegurar o sucesso de seu processo. Quanto mais recurso o empreendimento tem ao seu alcance, melhores são os resultados obtidos. Agora, olha,
Esses recursos, eles devem ser usados de forma inteligente. Por isso que nós estamos aqui no curso de administração. Entretanto, é preciso considerar a aplicação correta, adequada desses recursos. Isto é fundamental, porque não adianta, é aquela expressão, dinheiro na mão é vendaval. Se nós não tivermos foco, se nós não tivermos objetivo, não adianta ter o recurso. É aí que entra a nossa capacidade de gerir. Vamos falar um pouquinho dessa consolidação da empresa. Quais são, Júnior, as questões legais para a abertura de uma empresa? Gente, aí nós vamos começar uma parte que ela é um pouco até mais descritiva, porque é o que necessita para abrir uma empresa. A primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é uma consulta comercial. Essa consulta, ela tem a finalidade de aprovar o local de funcionamento. Então, você não vai abrir uma empresa sem saber se naquele lugar pode funcionar. Você vai fazer essa consulta na prefeitura do seu município. Para tanto, verifica-se a conformidade em termos legais, em termos da atividade. Por exemplo, tem atividade que você não pode abrir em qualquer lugar por causa de barulho, por causa de odores, a serem desenvolvidas, a área, bairro, avenida, onde a empresa será instalada. Tudo isso tem que ser observado. Outra questão, órgão responsável. Dependendo do negócio que você vai abrir, pode ser a prefeitura, pode ser a secretaria, por exemplo, de saúde, se for uma área de saúde, pode ser a secretaria municipal de urbanismo. E aí, cada negócio ele vai ter um foco. Quais são as documentações necessárias? Você vai ter que preencher um formulário próprio. Cada prefeitura tem o seu. E aí, vai ter que anexar carnê de IPTU, do local onde você pretende abrir essa empresa. E aí tem todo um checklist que você terá necessariamente que obedecer. Eu estou dando essas dicas porque é necessário que a gente esteja atento para começar a empresa de uma maneira correta. Outra questão é a busca de nome e arquivamento do controle do contrato social. Ou seja, a declaração do empresário individual. Para que isso, Júnior? Isso tem a finalidade, gente, de aprovar o nome comercial que você pretende. Então, assim, a empresa, ela tem o nome fantasia, que é aquele nome que vai vir nas propagandas, e tem o nome comercial. E isso tem que ser aprovado. É aquele nome, é o registro dele. Isso é feito na junta comercial. O arquivamento do contrato social, ele deve ser feito na junta do estado em que você reside. Ou seja, você vai informar para a junta que a partir daquele momento, aquele nome é da sua empresa. E para isso é necessária a seguinte documentação. Você vai buscar o nome, aí vai ter o formulário, né? Que é um próprio, geralmente é preenchido com 3 opções. Olha para vocês verem, não é uma só. Você vai dar 3 opções. Por quê, Júnior? Porque pode ser que algum nome já exista. Para o arquivamento do contrato social, você vai ter o contrato social ou a declaração do empresário individual, assinado em 3 vias, cópia autenticada de RG, CPF dos sócios, requerimento padrão, capa conjunta, assinada a primeira via, cópia autenticada da OAB, quando necessário, o pagamento das guias através do RGP, da DARF. E aí você pode falar, Júnior, é muita coisa. Mas eu só estou querendo atentar para vocês de alguns procedimentos necessários. Outra coisa que você tem que fazer é a solicitação do CNPJ. O CNPJ é como se fosse o CPF da empresa. Tem a finalidade de incluir a empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Essa solicitação, ela deve ser feita junto à Receita Federal do Brasil. E são necessários os seguintes documentos. De novo, né? É o preenchimento do formulário próprio, que é disponível no site da Receita Federal do Brasil e é enviado eletronicamente à entidade no próprio site. Em seguida, gente, o formulário deverá ser impresso, assinado pelo gestor, pelo administrador e reconhecida a firma, que é o documento básico de entrada, o DBE, que, anexada a uma cópia autenticada do contrato social, deverá ser entregue via postal para a Receita Federal e aí escrito, né, para obtenção de CNPJ.
Embora a documentação seja toda enviada pelo correio, o CNPJ ele será liberado, ele fica disponível posteriormente todo pelo próprio site. Aí você vai me perguntar assim, uai, Júnior, mas se fica disponível no site, para que eu tenho que enviar via e-mail? Para que eles tenham o documento formalizado, o seu documento original, tentando evitar fraude, tantos problemas que a gente tem visto aí nas mídias, né? Temos também o alvará de licença, gente. Esse aí eu acredito que você já tenha ouvido falar. É um documento que garante o quê? A autorização para que o seu negócio funcione. E o órgão responsável, aí nós temos, né, nas instâncias, a Secretaria Municipal, a Secretaria, por exemplo, Municipal de Fazenda, de Saúde, temos também na instância estadual e federal. Vai depender muito do tipo de negócio. O que eu preciso, Júnior? Você vai preencher de novo o formulário próprio da prefeitura, a consulta comercial aprovada, a cópia daquele CNPJ que você mandou fazer, a cópia do contrato social, que foi a primeira coisa que você mandou fazer. Aí vai ter uma questão. Laudo do Corpo de Bombeiros. Por que no alvará precisa do laudo? O Corpo de Bombeiro precisa estar testando que a empresa está toda pronta para funcionar. O laudo da vigilância sanitária, dependendo do tipo de negócio que você vai mexer. E aí, vai variar muito de um negócio para outro. Outros documentos específicos, quanto for solicitado pela organização. Porque, assim, tem atividades que vão demandar mais do que outras. Então, vai depender muito, reparem, do tipo da atividade que você for lidar. E ainda temos a inscrição estadual. O que é a inscrição estadual? A inscrição estadual, primeiro, ela é obrigatória para as empresas dos setores do comércio, indústria, serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Então, essas são as empresas que precisam. Também, gente, estão incluídos nesse rol os serviços de comunicação e energia. Para que serve isso? Tem como finalidade obter a inscrição do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E deve ser feita na Receita Estadual, Agência de Rendas. Para quê? O que eu preciso para isso? De novo, existe um formulário eletrônico que é encontrado no site da Receita Estadual. Aí você vai mandar, né, o comprovante de endereço dos sócios, a cópia autenticada, a cópia também autenticada do contrato, se o imóvel for alugado, ou a escritura pública do imóvel, quando for o caso. Vai também o contrato de prestação de serviço do contador da empresa, porque é necessário saber se a empresa, quem é que vai prestar o serviço a título de imposto, né? Tem também o termo de compromisso do emissor de cupom fiscal. Se a sua empresa vai vender, você sabe aquela nota fiscal? Tem que ter. O comprovante de contribuinte de ISS para prestadores de serviço, a certidão simplificada da junta para empresas constituídas há mais de 3 meses. Aí vem os comuns, a cópia de contrato social, a cópia de CNPJ, a cópia do alvará de licença, o RG e o CPF dos sócios. E aí, gente, eu sei, Júnior, que tanto de documento é esse? Que é muita coisa para a gente pensar, eu sei. Mas, de novo, gente, eu estou dando um geral para vocês terem ideia do que é necessário aqui no nosso país para a gente abrir o nosso próprio negócio de maneira certinha. Temos ainda a licença sanitária, que tem o intuito de quê? De comprovar que a empresa está em condições de funcionar dentro dos padrões de higiene e saúde. Isso é muito importante, gente. Às vezes a gente chega num lugar, o lugar está feio, sujo, e aí cadê a licença sanitária? A solicitação ela deve ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal, a Vigilância Sanitária. E embora a gente ache que é muita coisa, para garantir a saúde do povo, isso é muito importante. Nós também vamos precisar da cópia do contrato social, da cópia do CNPJ, da cópia do atestado de viabilidade, já aprovado na consulta comercial.
Aí nós vamos repetir, né? Matrícula no INSS, e toda empresa ela tem que estar registrada no Instituto Nacional de Seguridade Social. E aí isso é um diferencial. E outros documentos. De novo, esses outros documentos, eles vão depender de qual atividade que você está desenvolvendo. Para cada atividade, haverá uma necessidade distinta. Pode ser que serão exigidos outros laudos, até mesmo alguns ligados à questão de meio ambiente. E aí, tudo isso difere. E temos também, por exemplo, um exemplo que eu estou dando para vocês, ó, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Social, Corpo de Bombeiros, são laudos que podem ser exigidos. Não estou dizendo que serão. Podem vir a ser exigidos. Conselhos, por exemplo, como o CREA, como o CORE, como o CRM, como o CRA. Alguns laudos a mais, que vai depender única e exclusivamente do segmento que você está atendendo. E como eu falei também, por exemplo, a vigilância sanitária. Então, tudo isso irá residir no fato do que você está mexendo. Olha, eu sei que eu falei um monte de documentos, mas isso é só para você ter uma ideia. E não encarem isso, Júnior, é muito difícil. Isso é para garantir que a empresa funcione, gente, dentro da lei. E para funcionar dentro da lei tem que ter regras. E a gente tem que respeitar. Vamos falar um pouquinho agora, Júnior, qual que é a tendência? Qual que é a perspectiva, então, desse empreendedorismo? Depois da gente ter visto várias coisas sobre empreendedorismo, perfil, característica, você deve estar se perguntando aí agora, onde você está. Tá bom, já aprendi sobre empreendedorismo, já aprendi sobre o perfil empreendedor, já falei sobre o mercado atual, falei sobre o mercado global, até aprendi agora um tanto de documento que até confundiu a cabeça. Aprendi também sobre plano de negócio. Júnior, onde que eu posso aplicar esses conhecimentos? Qual que é a área mais promissora? Como é que eu posso saber se eu estou no caminho certo? Será que eu continuo onde eu estou? Será que eu mudo de profissão? O que é que eu faço? Olha, gente, primeiro calma. Evidentemente que em nossa vida sempre nos deparamos com as dúvidas, com os obstáculos, com as incertezas, com o medo da mudança. Enfim, a todo momento nós estamos refletindo sobre nossas ações e isso é comum. Isso é do ser humano. E nós temos que estar atentos a como isso nos influencia. Você pode perceber nas aulas anteriores, que não existe uma receita mágica. Tanto o perfil, tanta característica que eu disse, às vezes nós perdemos uma oportunidade de realizar um bom negócio e aí outra pessoa rapidinho vai lá e faz. Quem é que podia imaginar isso? Por exemplo, há alguns anos que nós hoje estaríamos conectados a qualquer pessoa, em qualquer parte do país, através da internet, através da aula como nós estamos fazendo agora, gente. Olha que coisa legal. Alguns visionários, algumas pessoas que têm uma visão muito legal, aquelas pessoas que têm ideias, que por vezes nós achamos absurdas, perceberam essa possibilidade e geraram, muitas vezes, riquezas por meio dessas ideias, dessas oportunidades. Mas eles tinham a certeza, vamos falar da internet, de que, por exemplo, a internet seria o que é hoje? Não, gente. O empreendedor é assim. Ele se arrisca, ele tenta enxergar além, mas ele vai se arriscar. Ele vai tentar ter uma visão holística, ele vai estudar para isso, mas ele tem coragem de se arriscar. Vamos falar um pouquinho agora aqui do nosso material sobre a questão aí da logística reversa. Nós sabemos, gente, que hoje as empresas têm toda uma preocupação com o lado contrário da atividade. Quem imaginaria isso, né, gente? Há uma cobrança muito grande, tanto por parte da sociedade, como pelos órgãos fiscalizadores, pela forma como a organização efetiva a gestão do processo reverso da sua atividade. Outro tema que vale enfatizar é a preocupação que se tem hoje com a questão ambiental.
Vocês já notaram o tanto que se fala hoje? Preservar para as gerações futuras, a qualidade de vida. Aí nessa área, muitos expandiram as possibilidades. Eu estou dando essas ideias para vocês começarem, onde é que eu posso investir? Logística, meio ambiente. E aí, são possibilidades que adequadas para as nossas ações. Imaginar que em décadas passadas sequer se pensava em qualquer ação para proteger o meio ambiente. Ninguém estava preocupado, estávamos preocupados em produzir. E hoje é uma realidade, é uma exigência por parte do mercado. Você mesmo não gosta de consumir produto de empresa que destrói o meio ambiente? Olha aí. A partir disso, muitas oportunidades foram vislumbradas e contribuíram para ambas as partes, tanto para quem empreende, quanto para quem desenvolveu a ideia, e também para a sociedade, que recebe o benefício da conservação do planeta. Pense, gente, também tem a questão da responsabilidade empresarial. Quando se imaginaria que as empresas que em tempos atrás somente se responsabilizavam por gerar riqueza? Eu quero lucro, eu quero dinheiro, por buscar lucro a qualquer preço. Hoje elas estariam preocupadas em desenvolver ações que contemplem o bem-estar do seu colaborador, da comunidade em geral. Isso tudo é tendência empreendedora. São possibilidades que você pode começar. Peraí, onde eu posso empreender? O que é de novo no mundo? E aí, são questões que nós podemos observar à nossa volta. Será que nós podemos pensar que, por exemplo, a preocupação com a saúde e a qualidade de vida pode gerar uma oportunidade de negócio? Olha para você ver. Saúde e qualidade de vida. Isso gera negócio? Você está aí na sua cidade. Você sabe como é que está aí esta área de saúde e qualidade de vida na sua cidade? Está totalmente resolvida? Será que nós temos que pensar em algo que possibilite maior praticidade para que as pessoas, por exemplo, em termos de serviços prestados? O que pode ser feito nessa área? O que pode, gente, melhorar aí na sua cidade? Hoje, as pessoas não têm tempo, elas estão de formas assim, buscando agregar valor à sua vida. Então, assim, o que você poderia criar que poderia ajudar as pessoas? Nos ajudar. Quais são as áreas que você percebe aí na sua cidade, em volta de você, que ainda podem crescer muito? Um profissional que vem se extinguindo é aquela figura que até pouco tempo atrás todo mundo tinha em casa, que é o empregado doméstico. Portanto, gente, é uma oportunidade que nós temos como empreendedores de enxergar, será que tem uma oportunidade aí? Será que a gente pode abrir uma empresa que vai atender? Será que nós podemos, por exemplo, abrir uma loja para vender robôs domésticos? Júnior, robô vamos pensar longe. Ou uma agência que alugue robôs especializados em cada função, um que faz faxina, um que faz comida? Ou será que nós podemos reformular as agências de prestadores de serviços diários para serviços por hora? Enfim, gente, o que eu quero dizer para vocês é que existe um mundo inteiro de oportunidades, de tendências e que estão fervilhando para o quê? Para que nós possamos agir. A ideia, gente, é sempre pensarmos nas oportunidades que podem surgir a partir de uma tendência. E tentar se antecipar aos demais. Tentar agir antes. Pois é assim que, com certeza, nós teremos a possibilidade de sermos grandes empreendedores, de termos sucesso nessa área. Porque empreender é isso, é ter uma visão nova, é olhar de forma diferente. Gente, por hoje é só. Eu sei que nós tivemos aí inúmeras informações, até informações imensas. Mas olha, o que eu quero que fixem vocês? A maioria das coisas estão nas nossas mãos, no nosso olhar, na nossa capacidade de ver oportunidade à nossa volta. A gente tem que sair dessa zona de conforto e achar que não, que está tudo bom. Comece a olhar o mundo de uma forma diferente.
Para fechar esse encontro de hoje, vamos lá resolver a atividade da página 103. E principalmente, gente, aproveitem a oportunidade junto com seus colegas. Conversem, interajam no fórum, interajam com o seu tutor presencial. Façam isso, gente. Participem o máximo que puder. Quanto mais você conversa, mais você amplia, mais você cresce. Foi um prazer imenso estar com vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.